Começando mais um programa Você Pode, e hoje trazendo convidados mais que especiais, Cristiano Koch, publicitário, falando um pouquinho da sua história, como adquiriu a autoestima, mas nem sempre foi assim. Doutora Sandra Barbosa, psicóloga clínica, que vai nos ajudar, né, nesse tratamento de como construir a autoestima. Cristiano, começando com você, conta um pouquinho para nós, por que você chegou ao estado de não ter autoestima? Porque são vários motivos, né? Eu acredito que conforme a caminhada da nossa formação como pessoa consciente, a gente vai adquirindo algumas experiências que podem colocar a gente na mais alta autoestima como na mais baixa. E comigo aconteceu um processo de que eu entrei na baixa autoestima, me limitando em algumas ocasiões. Tá, e por que você acredita, né, que você foi se limitando a chegar lá embaixo e falar, eu não tenho nenhuma autoestima? Crenças limitantes. Oh. As crenças limitantes, como eu já disse, né, elas vão formando a gente no nosso caminhar. E um dos motivos é esse que você viu agora. Eu gaguejei um pouco. Antes eu era extremamente gago, eu não falava uma palavra inteira, então eu acabava não acreditando em mim de alguma forma. Eu chegava a não acreditar que eu ia conseguir um emprego, hoje como sou empreendedor, eu não acreditava no meu potencial como empreendedor, não como potencial, mas não chegar onde eu quero chegar. Então isso foi uma crença limitante que fez com que eu criasse aí uma baixa autoestima. Para muitas pessoas que não entendem, não sabem o que é isso, né? Principalmente vem a nossa infância, né? As pessoas falam pra gente muitas vezes, você não pode, você não consegue, olha como você é feio, ou na escola sofre bullying, né? E acaba mexendo com a pessoa, principalmente quando é criança, porque a maioria das coisas, né, doutora, acontece na infância, não é isso? Sim, os estímulos, né, tanto positivo quanto negativo, isso vai acarretando depois a personalidade, na verdade, das pessoas, né? Quanto mais estímulo positivo, melhor mais forte a pessoa é, e a autoestima tem a ver com ego, com imagem, com a autoimagem, né? Então isso influi bastante. E o estímulo negativo vai ter a baixa autoestima, o estímulo positivo, a alta autoestima, né? Entendi. E Cristiano, como era, na verdade, se você quiser contar um pouquinho para nós da sua infância, qual o momento que você realmente se olhou e falou, nossa, eu não tenho nada de autoestima, ou eu não gosto de me olhar no espelho? Talvez não gostar, assim, eu não passei por esse momento. A gente se ama, né? A gente se quer bem, mas eu me lembro que a situação mais complicada que me levou a ter esse problema foi aos 4 anos, passei por uma dificuldade, um trauma infantil. E com o passar dos anos eu fui desenvolvendo a falta de influência, né? Eu me lembro quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos, eu fui para o comércio e não falava uma palavra inteira, né? Eu ia falar amor, eu falava amor, né? Olha. Era muito engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas antes eu sofria com bullying, né? Isso na escola também? Escola, principalmente criança, adolescente, né? Então isso talvez tenha formado a baixa autoestima, né? Tenha contribuído. Mas graças a Deus não foi uma situação que me paralisou. Em certo sentido, né? Ela paralisou sim num certo momento, quando eu tive uma depressão, com uns 20 anos, fui me tratar, mas eu consegui florescer no meio de um caos aí, né? Interno. Olha, isso é muito importante, né? Porque ele realmente, mesmo passando por tudo isso, tendo essa gagueira, como ele disse, ele continuava, né? Ele poderia acreditar menos, mas acreditava. Pelo menos é assim que eu estou vendo, doutora, é isso? Isso. Na verdade, ele teve um estresse pós-traumático, né? Após um trauma do acontecimento na infância. Daí, com isso, ele ficou inseguro e a autoestima daí foi abaixando, né? E daí, sofrendo bullying e muitas coisas negativas, ouvindo muita coisa, a criança vai acreditando em tudo que ouve, né? Que o adulto, para ela, é o reflexo, é o espelho. Então, acredita em tudo que ouve, tudo que vê e vai colocando na mente cada vez mais que não é possível ser diferente, uma criança feliz, uma criança saudável, com autoestima elevada. Daí, com isso, ele só conseguiu enxergar mais tarde, porque ele teve a consciência, depois de adolescente e adulto, que ele tinha que se
né, se ver realmente, se autoanalisar e não viver o que os outros falavam dele. Mas eu acredito que é difícil isso, Sim, porque super. se começa na infância, né, Cristiano? Eu vejo mesmo essa semana, eu fiquei sabendo de uma situação super triste, de uma criança com 14 anos que sofria bullying, acabou suicidando, né? Então, a maioria dos casos desenvolve quando é criança, na infância, do que escutou, do que falaram. Às vezes a criança não conta, ela não fala. E é isso mesmo, Cristiano? Você acha que você guardou algumas coisas e isso foi atrapalhando no seu modo de falar, de se olhar? Com certeza. A bomba estourou 16 anos depois. O trauma foi aos 4, a atitude, né, foi aos 4 que me traumatizou. Vivi aí 16 anos coagido. Os primeiros anos coagido pela situação, depois pela timidez de falar. Aí que eu tive coragem de expor para os meus pais, eles ficaram boquiabertos, fui para a psicóloga. Mas os 20 aos 21 anos foi um período muito gostoso, para assim dizer, porque foi onde eu me descobri, ou descobri em mim a potência que eu tinha, o potencial que eu poderia ir à frente. Eu me lembro de um emprego que eu consegui, que foi na área de comunicação. Eu fui fazer uma entrevista por telefone. Gago não pode falar por telefone. Gente, olha isso. Meu Deus. Olha, gago e conseguiu um emprego na área de comunicação. É porque você realmente poderia estar com uma baixa estima, né? Sim. Mas, gente, segura um minutinho, nós vamos entrar no intervalo e já voltamos com o programa Você Pode, falando hoje sobre autoestima. Voltando com o programa Você Pode e falando sobre autoestima. Estamos com o Cristiano Koch, publicitário, doutora Sandra Barbosa, psicóloga clínica. E o Cristiano estava nos contando, gente, que mesmo sendo gago, conquistou um emprego na área de comunicação. E ele vai contar mais um pouquinho para nós. É um privilégio falar isso aqui, né? Porque é uma história de superação. Sim. E eu fico feliz, né? Embora seja a minha história, né, se fosse a de outro, eu ia gostar muito de ouvir também, porque nós não podemos ficar parados por causa de uma crença limitante. Né? Com certeza. E nessa situação, eu estava conversando com o supervisor da empresa que me contratou por telefone, e gago por telefone não fala. Né? Gago por interfone não fala. E ele falando comigo e tal, e eu me esforçando ao máximo para não gaguejar, mas eu não consegui segurar a onda e gaguejei demais. Aí ele falou para mim assim, você é gago? E eu com toda dor no coração, né, falei, pronto, perdi o emprego. Eu falei, sou. Ele falou, você é meu. foi uma bênção, né? Porque eu entrei na empresa e no período que eu fiquei lá, a gente sempre tinha situações de competição entre funcionários. E eu fui um promotor de negócios. E de todo o Vale do Paraíba, teve uma situação lá onde eu fui o único ganhador desse prêmio de melhor representante da empresa. Uau. Daí em diante eu comecei a fazer treinamentos para quem eram para os novos recrutados. Então, alguém que poderia se jogar numa depressão, por não falar, por ter um trauma infantil, acabou entrando na área da comunicação, ganhou um prêmio de comunicação, vamos dizer assim, dentro da empresa e foi treinar outros. Né? Eu lidava só com gerência e essas coisas. Isso me ajudou muito também a ter uma visão mais empreendedora do negócio. Puxa vida, se eu posso fazer isso por uma empresa, por que eu não posso criar minha empresa? Né? Então, a superação não parou por aí. Então, você estava com quantos anos que você conseguiu perceber que, independente de tudo isso, estando gago, né, passando por situações que te fizeram mal desde a infância e que você falou, peraí, eu posso? Então,
Na época que eu estava nessa empresa, eu criei o desejo de ser publicitário, entrar na área da comunicação mesmo. Você tinha quantos anos aí? Eu comecei com 21 nessa empresa, aí eu estava com 24, por aí. Aí acabei entrando numa outra empresa e com os 26 anos eu já estava começando a atuar. E nesse momento, Cristiano, como estava a sua autoestima? Você estava ainda galgando por buscar ela ou já estava se sentindo? Não, eu ainda não me sinto. Oh, pelo menos o que você conversou com a gente, hoje você já se olha para o espelho e fala, nossa, eu tô bonita. Sim, hoje eu já não tenho, porque maturidade também vem. Eu não sou mais aquele menino de 21 anos. Claro. Né? Eu já estou chegando aos 40, estou com 36, então muda muito a visão mesmo. Né? Mas nesse momento onde eu abri a empresa ainda não era o ponto que eu sair da dependência de outros para comunicar. Então, eu ainda tinha uma baixa autoestima. Onde eu comecei a buscar sócios para essa minha empresa e errei muito nisso, porque não eram sócios que estavam dentro, inseridos na área da comunicação. Eram sócios que eu acabava buscando como muleta para o objetivo que eu queria, que era comunicar. Você acha que era a sua autoaceitação em falar, puxa, o outro pode mais do que eu? Não tenha dúvida. Eu vou cortar aqui um pouquinho e perguntar para você, doutora. O que acontece quando a pessoa ela não se acha, ela tem uma baixa autoestima, ela precisa de pessoas para ter como amuleto, para ter como um suporte, um apoio, é isso? Isso, seria para ela ter um apoio, um modo dela tirar o medo ela não tira sozinho, né? Então ela não consegue sair daquele turbilhão sozinho, ela pede socorro, ou para algum profissional, ou para algum outro, tanto na área de psiquiatria, psicologia, algum médico, ou se não, algum amigo também, que ela sente confiança. E a autoestima dele está elevada, assim, que dá para ver que ele tem o orgulho de ser quem ele é hoje em dia, que a autoestima não tem só a ver com a parte física, e sim com a parte de orgulho também de ser o que é, como pessoa e como profissional. Eu acredito muito que é um contexto, né? Sim, Mente, corpo corpo e conjunto. espírito, eles precisam estar alinhados, para você olhar para você e falar, puxa, eu tô bacana. Eu acordei hoje, olhando pro espelho e falando, nossa, hoje eu tô bem. Então, acho que isso é importante, né, doutora? A gente realmente olhar para o outro, né? E nesse momento que você ainda estava com a autoestima baixa, mas mesmo assim você estava ali galgando horizontes, é isso? Isso. Uma coisa que você falou que é muito importante. Eu tive que refazer o meu relacionamento com Deus, vamos dizer assim. Então, a parte espiritual, ela realmente me ajudou muito, porque a alta autoestima, ou você se considerar uma pessoa melhor, ela tem muito a ver com princípios de vida. Quando você faz uma coisa errada, a consciência pesa. Sim. Com isso, a sua autoestima, ela vai galgando caminhos que não são tão corretos, né? Isso me ajudou muito também. E eu estava comentando sobre os sócios, né? Foi um gancho que você falou. Eu buscava sociedades para que eles pudessem comunicar com os meus clientes. Mas por quê? Qual que é a diferença, né? Eu vou segurar um pouquinho, entrar no intervalo e daqui a pouco eu volto com o programa Você Pode, falando sobre autoestima. Voltando com o programa Você Pode, com os meus convidados, doutora Sandra Barbosa, psicóloga clínica, Cristiano Koch, publicitário, que está contando para nós um pouquinho da sua história, uma pessoa que foi gaga, eu digo foi porque ele não é mais, ele superou isso e buscou realmente o que ele tinha perdido, que era a autoestima, né, Cristiano? Eu até brinco um pouco com isso, porque a minha fono, que também é amiga, né, ela diz que eu sou um gago fluente. Então, olha, e como é ser um gago fluente? Nos conta. Então, a reação de todo mundo quando eu falo é essa, todo mundo ri. Então, eu tiro um sarro hoje, né? Hoje eu falo muito melhor. Eu tive uma criação que me ajudou, tanto espiritual como familiar, que me ajudou
a superar isso. A base, o seu alicerce. Foram alicerces muito, muito bons. E hoje eu consigo tirar sarro de uma situação que poderia ser um problema enorme, né? E a questão de como que eu me vejo hoje, Sim. né? Eu me vejo uma pessoa não melhor no sentido de elevação de ego, mas Sim. uma pessoa melhor por superação, né? Uma pessoa melhor na questão das escolhas, né? Uma pessoa melhor no sentido de agora ir à luta e buscar, independente de uma crença limitante, ou que não é só uma crença limitante, mas que é algo fisiológico que me limita, né? Eu tenho muito pouco que me limita. Tem muitas pessoas aí que não têm membros do corpo e que são campeões mundiais. Nossa, que eles dão, né, que dão um show de tantas coisas que eles fazem, né? Porque você contou para nós que desde a sua infância, quando com 4 anos você passou por uma situação complicada, depois na adolescência, né, veio adquirindo essa baixa autoestima, né, pelo bullying, por situações complicadas. Mas mesmo assim, eu tiro o chapéu porque você foi se superando, teve empregos maravilhosos, até virar esse publicitário hoje, que atende todo o nosso Vale do Paraíba, né? É isso mesmo. E conseguiu elevar, né, doutora? Porque é muito importante quando a pessoa também quer, né? Sim, tem que querer. Em primeiro lugar, tem que querer, tem que buscar ajuda, se aceitar, né? Ele é um vencedor, ele viu, né? Que ele falou da parte do ego, então não seria para o ego dele, para florir, para poder, né, se achar e humilhar os outros. Não, ele fala na parte como vencedor mesmo, com orgulho de ser quem ele é hoje, que ele se tornou. E a autoestima, na verdade, não é só realmente você se olhar e falar, nossa, como eu tô bonito, né? Porque hoje eu vejo as mulheres, todo mundo buscando tudo isso, homens, mulheres, crianças, qualquer pessoa quer se olhar melhor ou quer se achar melhor. E hoje, você com essa sua carreira de publicitário, com certeza pode levar coisas maravilhosas para os seus clientes, não é, Cristiano? É o que eu tento fazer, eu dou o meu melhor, né, a minha agência, falar, né? Isso não é uma limitação para mim. Olha. Mas é o que a gente se empolga, aí atropela, né? Mas o meu foco, o meu objetivo de vida é contribuir para a vida de outras pessoas e hoje com a minha empresa contribuir para a vida e o sucesso de empresários. Então, eu até tirei um pouco o foco da minha pessoa e eu comecei a colocar foco nas outras pessoas que também têm problemas a superar, que não são iguais aos meus, mas eu posso ter empatia, entender o problema delas e ajudar a superar isso, né? Tanto na área da comunicação como na área de pré-coaching, vamos dizer assim. Eu não sou coaching, eu tenho parceiros coaching, mas eu ajudo os meus clientes a raciocinar o quanto eles podem ir além. Muitas pessoas elas começam a empreender sem base, é só com um sonho. Sim, né? E aí é complicado, porque se você... Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que ele disse assim, o fulano era advogado? Era. Eu falei, por quê? Ele falou, que ele parou de advogar e acabou montando vários hotéis. Mas se a pessoa não está preparada para aquilo, né, é muito importante ter alguém como Cristiana e cheia de autoestima para poder levar isso para o cliente, né? Por favor, podem acreditar. Isso aqui, eu tô contando uma situação pessoal, né? Mas é uma coisa séria. Tem muitas pessoas que não chegam nos seus objetivos, que não vão além, porque tem medo de amanhã tropeçar, cair. Eu digo que eu já tropecei e caí várias vezes, levantei, às vezes com o rosto amassado, arranhado, né, numa forma ilustrativa. Mas tem como superar, tem como sair do buraco, tem como não chegar no fundo do poço. Você pode parar antes de chegar no fundo do poço, subir ou pedir ajuda de alguém. Muitas pessoas me ajudaram e ajudam ainda hoje, né? E da mesma forma eu tento ajudar outras pessoas. Isso realmente é muito bom, me realiza como pessoa, como profissional, né? E me faz ser alguém que se enxerga melhor, que não se limita devido aos problemas ou às situações da vida. Hoje eu sou alguém que entende que o problema ele vai existir, mas que ele pode ser superado. A gente não precisa ficar no chão por causa de uma pedra se a gente tropeçar. Nossa, simples assim. Fico muito feliz, Cristiano, de poder receber você contando a sua história, porque quantas pessoas hoje sofrem com essa baixa autoestima, não se encontram
Eu tenho pessoas que me perguntam, às vezes, inbox, o tempo todo ligando, né? Como eu faço? Eu falo, gente, não depende de mim, depende, Cristiano, que sou coach, depende de mim? Depende da própria pessoa. Exatamente, né? Não depende de mim, de um psicólogo, de um psiquiatra. Claro, ajudar você, né, o psicólogo, o psiquiatra, um coach, ele pode te auxiliar. Mas se você não tomar a decisão como o Cristiano fez, nada acontece, não é, doutora? Sim, a pessoa tem que querer, até mesmo qualquer outro tipo de tratamento, né, psicológico, a pessoa tem que querer melhorar, tem que querer sarar, na verdade, que nem uma doença física, tem que querer melhorar para ir ao médico, né, mesma coisa a parte mental. Você tem que sarar e superar tudo aquilo para poder procurar ajuda, né, auxiliar ou... Dá o primeiro passo, né? Porque quando a pessoa dá o primeiro passo em busca da ajuda, eu acredito que ela já está, né, 50%, quase 50% aí, porque você passou por todos esses traumas de infância, na adolescência, e mesmo assim continua avante, né? E quantas vezes você pensou em desistir, Cristiano? Recaídas inúmeras, né? Acho que todo mundo passa por elas. Mas não a recaída do ponto de desistir da vida. Uma situação que você comentou agora, né, dos profissionais. Eu sempre acreditei nos profissionais que me cercavam, todos aqueles que eu busquei, psicólogo, coach, fonoaudiólogo, amigos, anciãos, tudo aquilo que me cercava, meus pais, né, sempre pessoas que tinham alguma coisa de positivo para me falar, ou alguma coisa que eu não estava enxergando, e essa pessoa falou, Cristiano, olha ao seu redor. Uau, tem algo melhor. Gente, muito, muito feliz por ter recebido vocês aqui no programa. Gratidão, doutora Sandra Barbosa. Obrigada. Gratidão, Cristiano, por ter contado a sua história para nós, né? Porque as pessoas que estão em casa conseguem entender que se o Cristiano pode, você também pode. Quero agradecer ao Dueto Mix, que cuida dos meus cabelos, Danúbia Boutique, De Valentina, que cuida do meu visual, e você que esteve conosco. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, você pode.